Olá, muito boa noite para todo mundo. Numa corcova da Morraria, de onde já se via de longe a entrada da freguesia, a comitiva do Terra Viva DBO na TV fez a última parada antes de entregar a boiada na Santa Luzia. E com o serviço terminado, convida agora os companheiros boiadeiros para pegar na lida violeira e dançar o recortado na roda da fogueira, começando a função com a apresentação da prosa abrideira do dia. Por motivo de ter ficado mais de uma semana arranchada nas beiradas do Ribeirão do Iberaba, no chão do Triângulo Mineiro, acompanhando a exposição dos melhores representantes do zebu brasileiro, a gente ainda não tinha tido tempo de tratar aqui com os companheiros e companheiras fazendeiros de um assunto da maior importância para a pecuária nacional. O caso é que começou no último dia 1º deste mês de maio a primeira etapa da campanha de vacinação do rebanho contra a aftosa. De acordo com a previsão oficial do Ministério da Agricultura, a injeção deve ser aplicada numa boiada formada por mais de 73 milhões de animais. E a primeira questão merecedora da atenção do amigo pecuarista é a informação correta a respeito de quais são os estados que continuam sendo obrigados a imunizar o seu gado. Pois então, estão nesta lista Alagoas, parte do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e São Paulo. Conforme já é da sabedência geral, uma boa parte do território nacional já está mais avançada no programa de erradicação da febre desgracenta e não precisa, e aliás nem pode mais, vacinar os seus animais. Nesta relação estão Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal. E para não deixar ninguém na dúvida, vale fazer aqui a recordação das regiões que já tinham conseguido na OMSA, a Organização Mundial de Saúde Animal, o reconhecimento internacional como área livre de aftosa sem vacinação, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Acre, Rondônia, além de partes do Amazonas e de Mato Grosso. Todo mundo tem perfeita sabedência de que toda campanha de vacinação é uma questão de sobrevivência para a pecuária brasileira. Mas esta, de certo, que é ainda mais importante do que as outras que já foram realizadas, porque ela representa a garantia da segurança requerida para que o país possa dar mais este passo na caminhada para livrar de uma vez a nossa boiada dessa catastrófica ameaça. Mais do que nunca, é extremamente importante que cada fazendeiro cumpra rigorosamente a sua obrigação, vacinando o seu gado, se for este o caso, ou então reforçando a vigilância para não deixar nenhuma fresta na porteira para que o vírus espalhador de desgraça tenha a chance de voltar. Este é o único trieiro seguro para que o nosso povo possa continuar ganhando dinheiro com a pecuária e ajudando a sustentar o Brasil no futuro. Para não perder a mão na hora de enfrentar uma negociação, para adquirir sabedência das novas artes da ciência e para garantir a eficiência na produção, o fazendeiro não pode dispensar a assistência de um especialista. Pois é isso que o companheiro encontra aqui na nossa função noticiarista com a apresentação da conversa com o analista. Olá, eu sou Jéssica Olivier, sou analista de mercado da Scott Consultoria. Vou responder a pergunta do Marcos de Lucas do Rio Verde, querendo saber um pouco mais sobre as projeções em curto e médio prazo para a cotação do milho. Bom, o que a gente tem visto? O preço da saca de milho de 60 quilos tem recuado no mercado interno. Foi um recuo aí de 30% em relação ao preço de hoje, 8 de maio, frente ao preço de 2 de janeiro. Então, algo em torno aí de R$ 26, 27, 28 reais de queda na referência da saca. Essas quedas vêm sido puxadas principalmente pela boa oferta devido ao andamento da colheita da primeira safra aqui no Brasil. Além disso, a gente está tendo alguns problemas de estocagem, então a gente tem também a colheita da soja ocorrendo. Isso tem dado um pouco mais de fluidez para a comercialização do milho no mercado interno, também fazendo com que esses preços caiam. Além disso, a gente tem a safra 22-23, a gente espera uma produção de algo em torno de 125 milhões de toneladas, um aumento de pouco mais de 10% frente à safra 21-22, onde foram produzidos algo em torno de 113 milhões, contabilizando as três safras, as três safras produzidas ao longo do ano safra. Então, isso também tem dado um pouco mais de frouxidão para os preços do milho. O que a gente tem que ficar de olho que pode dar algum tipo de sustentação
é o acompanhamento da semeadura nos Estados Unidos, que já começou em abril último, pode trazer alguma sustentação dependendo das condições das lavouras por lá ao longo dessa safra, e também a questão da interação entre o clima e a janela de plantio aqui no Brasil. Então, devido ao atraso na colheita da soja, houve um estreitamento da janela de plantio em alguns estados, e isso pode fazer com que essa safra não venha tão boa. Entretanto, o que a gente viu até o momento não impactou nada ainda na questão do desenvolvimento do milho de segunda safra. Inclusive, a gente teve chuvas boas, né, expressivas em abril último, que pode também ajudar nesse desenvolvimento, e a gente não espera chuvas expressivas no momento da colheita. Então, tudo isso pode favorecer o cultivo do milho de segunda safra. Bom, pessoal, o que a gente tinha para trazer de expectativas para os preços do milho era isso. Continuem nos acompanhando aí para mais notícias sobre os mercados agropecuários e até a próxima. Tendo a precisão de fazer aqui uma parada ligeira para refazer a afinação da viola choradeira e poder continuar com a função, a gente pede agora a atenção dos companheiros e companheiras cantorinos, violeiros e catireiros para a apresentação dos comerciais que sustentam a televisão. E a lida será retomada depois que esta nossa obrigação for cumprida. Aguarde. Já faz tempo que os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros adquiriram perfeita sabedência de que, para aumentar a lucratividade e garantir a sobrevivência na atividade, um caminho certeiro é ajuntar criação com plantação e fazer a integração entre lavoura, pecuária e floresta. Mas é verdade que, por este imenso chão do sertão, ainda existe uma grande carência de informação a respeito desta tecnologia. E para dar atendimento a esta precisão, o assunto vai ser um dos destaques da AgroBrasília 2023, que começa no dia 26 deste mês de maio, na capital federal. E para adiantar o assunto que lá vai ser conversado, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Lourival Vilela, pesquisador da Embrapa Cerrados, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente lá do Planalto Central. Boa noite, Lourival. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico e internet. Fique à vontade que a casa é sua. Boa noite. O prazer é todo meu. E agradeço a oportunidade para a gente estar aí divulgando esse evento, que certamente vai trazer muitas informações interessantes para os nossos produtores, técnicos e os estudantes que também normalmente participam desses eventos. Uma honra para nós. Ô Lourival, falando assim de uma forma geral, né, quais são as principais vantagens da integração lavoura, pecuária e floresta? Olha, a integração lavoura-pecuária é uma alternativa para o produtor, que ele pode estar produzindo o ano todo, tanto proteína vegetal como proteína animal na mesma área, ou seja, e aproveitando toda a sua infraestrutura o ano todo, ou seja, intensificando o seu sistema de produção. E eu costumo dizer que é uma bolsa. Quando se aplica em várias ações, a soja não está boa, a pecuária está boa, o milho não está muito bom, mas a pecuária e a soja estão melhor. Ou seja, você tem uma diversificação que, além de tudo, promove uma melhoria das propriedades química, física e biológica desses solos, aumentando a produtividade, melhorando a ciclagem de nutrientes. A gente pode, com integração lavoura-pecuária, sobretudo com a braquiárias de um modo geral, e os pânicos têm uma capacidade muito grande de reciclar nutrientes que movimentam em profundidade, sobretudo nitrogênio e potássio, fósforo também. Então, isso, ao longo do tempo, começa a gerar uma economia, tá, e um benefício para o produtor, além de quebra de praga, de doença que a gente tem verificado com frequência nesses sistemas. Agora, como é que o fazendeiro faz para saber qual é o modelo certo de integração para a sua propriedade, Lourival? Olha, eu acho que aqui aproveitando, né, eu acho que o Dia de Campo vai trazer um pouco desse tipo de informação, tá? Porque cada fazenda tem os seus detalhes, tem um produtor com seus valores envolvido nisso aí, e sempre que ele tiver interessado, o melhor caminho que eu sempre indiquei, visita uma fazenda que está fazendo integração lavoura-pecuária, consulta um técnico,
tá? Que tem experiência na área, e isso pode ajudá-lo a definir se a integração lavoura-pecuária e floresta é o melhor ou não caminho para ele seguir. Ô, Lorival, qual que é o primeiro passo para começar a fazer integração numa fazenda de gado? Olha, um dos passos mais assim, comuns que a gente tem utilizado é começar a recuperar pasto por exemplo, com a cultura soja, que é uma cultura carro-chefe hoje no Brasil. Além de você minimizar os custos dessa recuperação, né, você melhora substancialmente as propriedades químicas e físicas do seu solo. Esse já é um começo. E tem um detalhe: se o produtor for uma pessoa que buscar mais informação, ele já pode, no primeiro ano, estar com a pastagem produtiva e de alta qualidade. O que é que muda no modelo de integração se o caso for de uma fazenda de leite, Lorival? Olha, dentro de uma fazenda de leite, também ele pode seguir o mesmo caminho, mas um outro caminho que a gente tem adotado e tem sugerido para alguns produtores, quando ele for fazer as suas áreas para silagem de milho, ele já consorciar seu milho com capim. E já é um primeiro passo para ele já começar a conviver um pouco com a tecnologia e depois começar a fazer as rotações lavoura-pasto e, sobretudo, no caso do leite, a incorporação do componente arbóreo, seja ele eucalipto ou uma planta nativa, que vem proporcionar o bem-estar animal, a gente tem indicado sempre. Você tem um aumento não só na produtividade de leite, como também na taxa, vamos falar de um termo mais comum, na taxa de prenhez desses animais, dessas vacas. É assim, mais ou menos, esse é um caminho que a gente tem visto que tem dado certo. Como é que a integração ajuda a aumentar a sustentabilidade da produção agropecuária? Olha, quando nós começamos lá na década de 1970, a gente plantava uma cultura por ano. Nós tínhamos um ciclo de produção. Hoje nós podemos ter, como eu já disse, tem fazendas hoje que estão produzindo soja, está produzindo milho, fazendo safrinha de boi, tá? Aproveitando uma palhada para uma excelente cobertura de solo para um plantio direto. Então, tudo isso, além de você ter produzir o ano todo, a sua propriedade não vai ficar parada no período da seca. E uma coisa, detalhe interessante, né? Que a gente não pode esquecer de dizer que com a safrinha de boi, nós estamos engordando boi no período que antigamente a gente chamava boi sanfona. E agora os animais ganham peso nessa época da seca. Nós aqui no Planalto Central, que nós temos uma seca, nós temos um clima seco, baixa a umidade relativa, a gente consegue terminar boi na época seca. E no dia de campo, vocês vão ter o depoimento de um produtor que vem fazendo um trabalho excelente nessa área de integração lavoura-pecuária. Ô, Lorival, para começar a fazer a integração, né, o fazendeiro precisa investir um bom dinheiro, né? Muitas vezes ele não tem de onde tirar esse recurso. O que é que o Brasil precisa fazer para voltear essa dificuldade? Bom, primeiro nós já temos um programa, né, que eu considero um programa de sucesso, que é o Plano ABC, agora o Plano ABC+, que isso facilita a busca, por exemplo, de crédito. Mas tem uma outra coisa que eu gosto muito, sabe, e eu tenho visto sucesso nisso, é a parceria. Olha, eu sou pecuarista, não sei mexer com agricultura. Tem um produtor, sobretudo nesses momentos aí que a gente vem com a soja de preço mais elevado, tudo, tem muita gente fazendo parceria, arrendando parte da sua fazenda para a produção de grãos. E depois você fica com a terra com solo corrigido e você fica com a pastagem produtiva e de alta qualidade dentro do sistema. Agora, é negócio, né? Então, tem que ter um sistema ganha-ganha nesse processo aí. A gente tem uma ideia assim, a respeito de qual é o tamanho da área de integração que o Brasil tem atualmente? Olha, os números, estatística no Brasil é uma coisa um pouco difícil, mas os últimos dados que a gente teve, a gente fez um primeiro levantamento, né, com um trabalho mais estratificado e tudo, a gente chegou a 15 milhões. Agora nós estamos falando aí da parte de 8 milhões. Se a gente incluir, chamar a recuperação de pasto com agricultura como uma integração lavoura-pecuária temporária, eu acho que essa área é bem maior hoje.
Tá bom. Ô, Lorival, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer, né, em nome de toda a agropecuária brasileira, o trabalho que vocês na Embrapa estão fazendo nesse sentido de divulgar a integração lavoura-pecuária no Brasil e que está tendo aí como resultado uma verdadeira revolução, né? No verdadeiro sentido da palavra, da nossa produção agropecuária. Obrigado a vocês e obrigado à Embrapa. Um abraço, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e até a próxima. Tá. Nós que agradecemos essa oportunidade, estamos sempre de portas abertas, né? A Embrapa, a gente recebe os produtores, nós não fazemos, nós não prestamos assistência, mas atendemos sempre os produtores que vão lá, orientamos da melhor forma possível, e é sempre um prazer estar recebendo produtores, porque é sempre uma troca de experiência muito interessante entre a pesquisa e o produtor. A gente aprende muito com os produtores, viu? Eu, a minha vida toda, sempre trabalhei em fazendas também. Faço pesquisa dentro da unidade, mas também trabalho com fazenda e aprendi muito ao longo desse tempo. Ainda tem muito para eu aprender, ainda estou só com 71 anos, então acho que tem mais uns 30 pela frente. Com certeza. Obrigado, Lorival. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Até. E veja a seguir, é verdade verdadeira que a nossa Praça Boiadeira continua largada na descida da Ribanceira, mas a conjuminação da comemoração do Dia das Mães com a chegada do pagamento do salário ao trabalhador empregado deve trazer alguma aliviação para esta consumição. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Mesmo sendo passageira a fartura de gado engordado, aumenta na nossa Praça Boiadeira a usura da parte do comprador. E para se defender dessas malas artes, o companheiro fazendeiro tem de aprender a negociar com engenho e arte. E para não ficar desarmado de informação, a hora agora é de prestar atenção na recitação do noticiário e do comentário a respeito do boi gordo e da sua cotação. Pois então, falando assim no geral da situação do mercado, fiquem já os companheiros e companheiras pecuaristas do Brasil inteiro devidamente informados de que a nossa Praça Boiadeira continua padecendo debaixo de forte pressão baixista do dono do frigorífico. A primeira parte da explicação é que, com o outono estando já quase na metade, da estrada mesmo o viajante que está correndo chão no sertão já está podendo ver que os campos antes verdejantes mudaram a cor para o amarelo desmaiado, porque a safra do capim já chegou ao fim. Aí, com as invernadas perdendo a capacidade de sustentar a boiada, quem ainda tem algum gado gordo reservado na fazenda está sendo obrigado a apresentar, sem mais demora, a sua produção no mercado. O problema é que, justamente nesta hora, a programação de abate da indústria está relativamente folgada e a câmara fria está quase cheia de mercadoria. E se, de um lado, a oferta está generosa, de outro, a demanda está indo numa toada muito vagarosa, tanto aqui no nosso terreiro quanto lá no estrangeiro. Sem querer alimentar alguma ilusão, nem incentivar ninguém a tirar o pé do chão, o carretão não deve desviar muito dessa direção, mas esta ventania derrubadeira pode ter alguma aliviação nestes próximos dias. Primeiro porque o trabalhador brasileiro está recebendo o pagamento do salário e só isso já seria uma garantia de aumento do movimento no balcão do açougue. Mas, além disso, no domingo que vem tem a comemoração do Dia das Mães. E juntando estas duas coisas, o resultado já foi uma melhora nos preços da carne com osso no atacado. A este respeito, o que tem para ser contado é que, nesta segunda-feira, dia 8, a carcaça casada de boi inteiro estava sendo negociada na Praça Paulista por R$ 16,22 o quilo, com um encarecimento de 5,2% no espaço de uma semana. Já no mercado atacadista do produto desossado, considerando os últimos 7 dias contados de quinta-feira passada para trás, o caso foi de estabilidade, com o preço médio dos cortes de traseiro subindo 0,2%, mas com os de dianteiro caindo 0,7%. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que estas praças andaram em rumos dispareados, com 7 quedas, mais 2 altas. No norte de Mato Grosso, o boi aumentou para R$ 238,50, a prazo e livre do Fundo Rural. E no sudoeste matogrossense, o macho subiu para R$ 229,50.
Já em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi caiu para R$ 238,50. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho voltou para R$ 218,50. No sul do estado, o boi escorregou para R$ 240,50 e a vaca para R$ 223,50. No noroeste do Paraná, o macho desceu para R$ 256. No Rio de Janeiro, o boi desandou para R$ 233,50. Em Paragominas, no Pará, o valor máximo do macho é R$ 231,50 e o da fêmea R$ 228,50. E no sudeste da Rondônia, o boi piorou para R$ 218,50. No ofício de guia da comitiva, o caboclo tem de pôr tenência no serviço e ter sabedência de que não é para assobiar nem para deixar a ideia voar com os passarinhos. Pois o quinzinho, mandado pelo patrão para ir na frente, não prestou atenção e passou rente a um ninho de sanharão, que é o marimbondo mais brabo do sertão, mas não viu. E a gente que vinha atrás topou com essa criação de Satanás. Aí foi picada para todo lado, a boiada acabou espalhada no cerrado e todo mundo ficou de cara inchada. De todos os nossos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, que hoje são contados em muitas centenas de milheiros, né? A maioria já tem bem sabedência de que estas prosinhas rimadas que são recitadas aqui no fechamento da nossa função novidadeira estão todas ajuntadas, organizadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição do povo do Brasil inteiro. Mas também tem muita gente perguntando e querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira. Para não deixar ninguém sem esta informação, a gente repete e esclarece que o amigo e a amiga podem ligar diretamente para mim, no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no tal do Facebook. Do que foi apurado no eito e no mercado, não ficou nada sem ser falado, e na esperança de que o companheiro tenha ficado satisfeito com o serviço feito, a comitiva pede licença para fazer a retirada, deixando já marcada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, um abraço especial para o meu amigo Dorival Roque, de Ourinhos, lá no interior de São Paulo, e até a vista então.